Eu sou Getúlio Vargas. Eu nasci em 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Meu pai era um estancieiro rico e influente, e minha mãe era uma mulher dedicada à família. Eu tinha 4 irmãos: Viriato, Protásio, Espartacus e Benjamim. Desde cedo, eu me interessei pela carreira militar, mas também pela política. Ingressei na Faculdade de Direito de Porto Alegre em 1903 e me formei em 1907. Em 1911, me casei com Darcy Lima Sarmanho, com quem tive 5 filhos: Lutero, Jandira, Alzira, Manuel e Getúlio Filho. Minha trajetória política começou quando me aproximei do Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, que dominava a política gaúcha na época. Fui eleito deputado estadual em 1908 e depois deputado federal em 1922. Em 1926, fui nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Washington Luiz. E em 1928, fui eleito presidente, governador do Rio Grande do Sul. Nessa posição, me aliei a outros líderes políticos de oposição ao governo federal, que era controlado pela oligarquia cafeeira de São Paulo e Minas Gerais. Em 1930, fui candidato à presidência da República pela Aliança Liberal, uma frente formada pelo PRR, pelo Partido Democrático de São Paulo e pelo Partido Republicano Mineiro. Meu adversário era Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz. A eleição foi fraudulenta e Prestes foi declarado vencedor. Porém, antes que ele pudesse tomar posse, um movimento armado, liderado por militares e políticos aliados a mim, derrubou o governo e me levou ao poder. Foi a chamada Revolução de 1930, que marcou o fim da República Velha e o início de uma nova era na política brasileira. Assumi a presidência como chefe do governo provisório e logo enfrentei diversas dificuldades, como a crise econômica mundial, a oposição dos setores conservadores e as revoltas populares e militares. Para enfrentar esses desafios, adotei medidas centralizadoras, intervindo nos estados e nomeando interventores federais. Também promovi reformas sociais e trabalhistas, criando o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a consolidação das leis do trabalho, CLT, e o salário mínimo. Com isso, conquistei o apoio dos trabalhadores urbanos, especialmente os operários. Em 1934, fui eleito presidente pela Assembleia Constituinte, que elaborou uma nova Constituição para o país. Essa Constituição estabelecia o voto secreto e universal, inclusive para as mulheres, a representação classista, a autonomia dos estados e municípios e a separação dos 3 poderes. Porém, a situação política continuava instável e surgiram 2 movimentos radicais de oposição a mim: a Ação Integralista Brasileira, AIB, de extrema-direita, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de esquerda. Em 1935, a ANL tentou um levante armado contra o meu governo, mas foi reprimida. Esse episódio ficou conhecido como Intentona Comunista. Em 1937, eu deveria deixar o poder, pois a Constituição de 1934 previa eleições diretas para presidente naquele ano. Porém, eu não queria sair e nem tinha um sucessor de confiança. Então, usei como pretexto um suposto plano comunista para tomar o poder, chamado de Plano Cohen, que na verdade era uma farsa elaborada por um dos meus aliados. Com o apoio do exército, dei um golpe de Estado, fechei o Congresso Nacional, anulei a Constituição e instaurei uma ditadura que ficou conhecida como Estado Novo. Nesse período, governei com poderes absolutos, censurei a imprensa, persegui os opositores, fortaleci o nacionalismo e o intervencionismo estatal na economia. Em 1938, sofri um atentado na rua, quando o militante integralista Plínio Salgado tentou me matar a tiros, mas errou o alvo. Esse fato aumentou a minha popularidade e também a repressão aos integralistas. Em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial e eu tive que definir a posição do Brasil no conflito. Inicialmente mantive uma política de neutralidade,
mas depois me aproximei dos Estados Unidos, que oferecia uma ajuda econômica e militar ao Brasil. Em 1942, após o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, declarei guerra ao eixo Alemanha, Itália e Japão e enviei tropas da Força Expedicionária Brasileira, FEB, para combater na Europa. A participação do Brasil na guerra ao lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, gerou uma contradição, pois eu era um ditador que lutava contra outros ditadores. Além disso, a guerra estimulou o crescimento econômico e a urbanização do país, criando novas demandas sociais e políticas. Surgiu então um forte movimento pela redemocratização do Brasil, que exigia o fim do Estado Novo e a realização de eleições livres. Em 1945, diante da pressão interna e externa, fui deposto por um golpe militar liderado pelo general Eurico Gaspar Dutra, meu ministro da Guerra e candidato à presidência. Após a minha saída, fui para São Borja, onde fiquei até 1950. Nesse ano, me candidatei novamente à presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que eu havia fundado em 1945. Com o apoio das massas trabalhadoras, que me chamavam de pai dos pobres, fui eleito com mais de 48% dos votos, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes da União Democrática Nacional, UDN. Assumi o meu segundo mandato em 31 de janeiro de 1951, com a promessa de fazer em 5 anos o que não fiz em 15. O meu segundo governo foi marcado por realizações importantes, mas também por crises e conflitos. Entre as realizações, destaco a criação da Petrobras, a estatização do petróleo, a implantação do plano de metas, que visava ao desenvolvimento econômico, a ampliação dos direitos trabalhistas, como o 13º salário, e a defesa da soberania nacional. Entre as crises, destacou a oposição da UDN, que me acusava de corrupção e incompetência, a rebelião dos militares, que tentaram impedir a posse do meu ministro do Trabalho, João Goulart, a crise inflacionária, que levou à renúncia do meu ministro da Fazenda, Horácio Laffer, e a crise política, que culminou com o suicídio do meu amigo e aliado, o jornalista Carlos Lacerda. No dia 24 de agosto de 1954, diante da iminência de um golpe militar que pretendia me depor, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Tirei a minha própria vida com um tiro no peito, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Deixei uma carta-testamento, na qual explicava os motivos do meu gesto e pedia ao povo brasileiro que mantivesse a minha memória e o meu legado. Essa carta foi lida no rádio pelo locutor Alberto Cury e causou uma grande comoção nacional. Milhares de pessoas foram às ruas para homenagear-me e protestar contra os meus inimigos. O meu corpo foi velado no Rio de Janeiro e depois levado para São Borja, onde foi sepultado. Eu fui um dos presidentes mais importantes e controversos da história do Brasil. Para uns, fui um herói nacional, um líder popular, um reformador social, um defensor da democracia e da soberania. Para outros, fui um tirano, um ditador, um populista, um demagogo,